Pergunta, o que acontece com as crianças que morrem? O que acontece quando a gente morre ainda no começo da encarnação, com poucos anos de vida? Bom, uma criança que morre, o que é? É um espírito. Assim como um idoso que morre, é um espírito. Um jovem que morre, um adulto que morre, todos somos espíritos. Aquela criança é um espírito que temporariamente está agindo como criança. O processo de encarne se inicia a hora que o óvulo e o espermatozoide se juntam. Quando a fecundação do óvulo e o ovo começa a se multiplicar, ali já naquele exato instante há um espírito ligado naquela bolinha de carne que começa a se multiplicar. A partir dali o encarne vai mais ou menos até os 7 anos de idade. Por isso que criança pequenininha dorme muito, está mais no plano espiritual do que no plano encarnado. Por isso que criança pequena frequentemente conversa com outro espírito, um amiguinho invisível. É um espírito que ele está vendo ali, que ainda está muito no plano espiritual. A partir dos 7 já meio que calça, meio que encarna de vez. Até os 14, 15, 16, até a adolescência ainda é um momento bom de coordenar esse espírito para que ele tenha uma vida melhor, né? Orientá-lo, sobretudo nessa fase até os 14, 15 anos de idade. Mas enfim, se a criança morre, se o espírito morre enquanto ainda criança, qual é o nosso comportamento com relação a isso? Deveria ser exatamente o mesmo de qualquer pessoa que desencarne em qualquer faixa etária. Não faz diferença nenhuma. Aquela criança viveu 2 horas, ou 2 semanas, ou 2 anos, ou 12 anos, ou 17 anos, tanto faz. Era o período que aquela pessoa precisaria viver nesta encarnação por alguma razão. O que o Espiritismo diz é que frequentemente aquela vida curtinha foi uma prova para os pais, uma experiência duríssima que os pais, sobretudo os pais, os avós, os tios, os primos, todo mundo, os irmãos, mas sobretudo os pais precisariam viver. Por que é que eles precisariam viver aquilo? Não sei. Cada um tem o seu histórico de vida nas suas encarnações passadas. Mas pensar sobre aquilo, sobre o amor àquela criança e a dor da, entre aspas, perda daquela criança, é importante, vai ajudar esses pais a se desenvolverem como espíritos também. E esse espírito que estava como criança, quando desencarna, o que acontece? É um espírito criança? Não existe espírito criança, existe espírito. Mas frequentemente na casa espírita, esse espírito vai se comunicar com uma criancinha, vai falar, ô tio, vai falar como criança, um tati-bitate como criança. Não precisa, não precisa. Quando ele retoma a sua vida real, que é a vida do espírito, ele é um espírito. Pode falar como um adulto, está tudo certo. É que frequentemente ele ou ela ainda se sente como criança ou, para ser identificado pelo pai e pela mãe, se comunica como uma criança. Mas não é mais criança. O espírito é o espírito, ponto. Pode ser um espírito tão velho quanto... Pode ser mais velho que os pais, inclusive. Pode ter tido mais encarnações que os pais. Frequentemente acontece isso. O filho é mais experiente, teve mais encarnações e, por consequência, provavelmente mais sábio que os próprios pais. Enfim, o que importa é o seguinte, não há erro. Se seu filho, se seu neto, quem seja da sua família, morreu ainda em tenra idade, está tudo certo. É o tempo que ele ou ela precisava, neste encarne, para repensar, resolver e auxiliar alguma coisa. Não há erro.